Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 5 do PET 2 2021 do primeiro ano do ensino médio, disciplina de Física. Dê um like no vídeo se gostar da explicação e se inscreva no canal para fortalecer aqui o canal. Atividade 1. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento dos objetos em seu interior. O erro está aqui, ó. Esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo. A trajetória será curvilínea. Eu coloquei um ponto em relação ao solo aqui, e aqui o ônibus na situação inicial em que o objeto vai cair e a situação final após o objeto cair. Se analisarmos esse ponto com esse sistema de referência aqui, o ônibus, então esse objeto aqui, o movimento que ele faz do início até cair, ele faz um movimento de curva. Então faz uma parábola e não uma reta. Seria uma reta em relação ao ônibus, porque ele começa a cair daqui e cai aqui. Então seria retilíneo em relação ao ônibus. Em relação ao solo, ele vai fazer uma curva. Letra B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Essa afirmativa é correta, pois nós utilizamos o cinto para isso mesmo, é para impedir, em caso aí uma colisão ou uma frenagem, impedir que nós sejamos arremessados ou para fora do carro ou bater na parte frontal do carro. Então, está correto. Letra C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. Essa afirmativa é incorreta, pois a palavra fácil não é fácil. Quando um corpo possui uma massa muito grande, vai ser mais difícil de eu alterar essa velocidade. Por exemplo, se vem uma bicicleta e uma moto, então é mais fácil eu parar uma bicicleta que possui uma massa menor do que eu tentar parar uma moto que está vindo em movimento à minha direção. É mais fácil parar um carro pequeno que vem à minha direção do que um carro com uma massa muito grande, por exemplo, um ônibus ou um caminhão. Vamos supor que ele vem desligado, neutro. Então, possivelmente eu consigo parar um corpo com uma massa menor. Então, é incorreta por isso. Letra D. O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial adotado. Então, afirmativa falsa, pois o estado de repouso e o de movimento depende do referencial. Por exemplo, se eu estiver parado, igual eu estou agora gravando esse vídeo, eu estou em repouso em relação à Terra, porque a Terra gira e eu estou girando junto com a Terra. Se eu for colocar o meu sistema de referência, o Sol, a Terra está movimentando em relação ao Sol. Então, eu estou também em movimento em relação ao Sol. Então, a afirmativa D está incorreta por isso. A atividade 2. Um Fusca em movimento acelerado possui velocidade de 90 km por hora e se envolve em uma colisão frontal com um caminhão. A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce no caminhão. Então, por que o Fusca normalmente sofre mais danos do que o caminhão? Então, a primeira pergunta é se a força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato se é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce no caminhão. Então, essa força ela é da mesma intensidade. A força é igual.
está sendo uma força de contato, está havendo uma colisão. Então, na medida que a força que o caminhão bate no Fusca é a mesma força que o Fusca bate no caminhão. Então, por que o Fusca normalmente sofre mais danos do que o caminhão? Agora está a justificativa do estrago do Fusca. É porque o caminhão possui uma massa maior que a massa do Fusca. O Fusca é menos resistente e o caminhão em movimento é mais difícil entrar em repouso. Então, eu coloquei aqui 3 justificativas porque os danos normalmente ficam mais aí no Fusca do que no caminhão. Então, se o caminhão possui uma massa maior, então normalmente vai ser mais difícil parar esse caminhão. E o Fusca, por ter uma massa menor do que a massa do caminhão, ele normalmente vai estragar mais. A resistência do Fusca é menor, né? O material do Fusca pode ser menos resistente do que o material do caminhão. E a outra justificativa é que quando o caminhão está em movimento, é mais difícil parar esse caminhão, quando o Fusca está em movimento, fica mais fácil parar esse Fusca, fazendo com que ele entre em repouso. Atividade 3. Um jogador de futebol chuta a bola exercendo nela uma força de 9 kgf. Qual o valor da reação dessa força? Então, eu coloquei aqui uma resolução que, através do princípio da ação-reação, a bola exerce uma força também de 9 kgf no pé do jogador. Aqui nós vemos o princípio da ação-reação. Então, isso aqui acontece para corpos diferentes. Então, a bola é um corpo, o pé do jogador de futebol é um outro corpo. E com a mesma intensidade de força que o pé do jogador exerce sobre a bola também vai exercer essa mesma intensidade de força no pé do jogador. Letra B. Qual corpo exerce a força de reação? Então, aqui está falando que o jogador de futebol chutou a bola. Então, no momento que o pé do jogador entra em contato com a bola, podemos dizer que o pé do jogador aplicou uma força de ação sobre a bola. E a bola reage ao contato do pé do jogador com uma reação. Então, o pé do jogador é a força de ação. E a bola reage uma força de reação sobre o pé do jogador. Atividade 4. Explique como, ao puxar rapidamente a toalha de uma mesa, que contém sobre ela vários pratos de porcelana, uma pessoa não derruba nenhum sob a mesa. Então, uma proposta de resposta, eu coloquei: os pratos estão em repouso, eles estão parados na mesa, como a mesa e a toalha também estão em repouso, pois eles tendem a permanecer em repouso por inércia. Inércia, essa capacidade dos corpos permanecer em repouso ou de permanecer em movimento, depende de como eles estão. Então, em equilíbrio estático, ou seja, estão parados. A toalha possui pouco atrito sobre os pratos, ou seja, se essa toalha, ao invés da toalha fosse uma lixa, não conseguiria puxar essa toalha rapidamente, fazendo com que esses pratos permanecessem sobre a mesa. Então, deve haver pouco atrito, ou seja, ela vai deslizar facilmente na mesa, fazendo com que esses pratos permaneçam em repouso. Lembrando que a pessoa que for fazer essa atividade tem que ser uma pessoa muito ágil, muito rápido, porque senão, ao puxar a toalha, os pratos irão junto e fará um grande estrago. Atividade 5. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. A. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Essa palavra exclusivamente é onde está o erro, porque os pares de ação e reação não é só por força de contato, também deve haver a força de campo. Ou seja, força de contato é quando um corpo entra em contato com outro corpo.
E a força de campo é quando um corpo é deixado cair na vertical, por exemplo, quando o campo gravitacional age sobre esse objeto, então a Terra será um corpo e o objeto a ser deixado cair será outro corpo. Então, essa força é chamada força de campo. Letra B. As forças de ação e reação sempre se anulam? Elas nunca vão se anular, pois atuam em corpos diferentes. Então, elas sempre anulam é onde está o erro. Se é corpos diferentes, elas não vão se anular. Letra C. A força normal é uma reação da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Então, quando relaciona força normal com reação força-peso, está errado, porque força normal é quando eu tenho uma força de contato, quando algum objeto vai entrar em colisão com outro objeto ou algo semelhante. E a força-peso é quando atua sobre a Terra, um campo gravitacional é chamado de força de campo, quando um objeto é deixado cair e o campo gravitacional age nessa força. Aí será a força-peso. Aqui está falando que força normal é uma reação de força-peso, por isso está incorreta. Letra D. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Errado essa afirmativa. Força de ação e reação deve acontecer em corpos diferentes. Por isso já diz par, ação, reação. Letra E. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram corretamente. Elas não vão se equilibrar porque não atuam no mesmo corpo, porque essa força de ação e reação ela é necessária dois corpos para atuar. Então, a letra E, alternativa correta. Atividade 6. As duas forças representadas a seguir podem constituir um par ação e reação? Justifique. Então, aqui temos um bloco, um objeto, nele atua duas forças, né? Possui a mesma direção, mas não vai constituir um par ação e reação. Por que não constitui par ação e reação? É porque estão agindo em um corpo só, em um mesmo corpo. E para constituir par ação-reação, deve acontecer em corpos diferentes. Então, apesar de possuir a mesma direção, a direção aqui está na direção horizontal, sentidos opostos, mesma direção e sentidos opostos, que são características da força ação e reação, mas eles não vão apresentar par ação e reação, porque eu tenho aqui apenas um corpo. Pessoal, finalizamos aí a correção da semana 5. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo e até a próxima correção da semana 6.